Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rosa Escobar, faço parte da MAP, Empresa de Segurança e Medicina do Trabalho. E eu gravei esse conteúdo para facilitar o dia a dia do profissional interno da empresa com relação a entendimento sobre as normas da segurança e saúde no trabalho. Então, o conteúdo foi feito, espero que você aproveite ao máximo. Tendo dúvida, Rosa, passei para minha equipe, não é muito complexo, não consegui entender. Nós fazemos presencial o mesmo treinamento com vocês. Mas a intenção é passar o máximo de informação aqui para que você possa assistir uma, duas vezes, o quanto for necessário e replicar para quantos profissionais forem necessário. Então, iniciando só para apresentar para vocês aqui a MAP, é uma empresa que está atuando no mercado desde 2004, né? No dia de hoje, 21 anos, não sei quanto tempo você vai assistir esse vídeo. E nós temos uma gestão organizada com relação ao gerenciamento de risco. A nossa preocupação com o cliente é em não fazer somente a venda do serviço da segurança do trabalho, e sim fazer a gestão da segurança do trabalho, né? Acompanhar como que é o passo a passo, o que ele faz com toda a informação que ele buscou de nós, com tudo aquilo que ele contratou para receber, que é a avaliação de risco ambiental, classificação de risco, mas o que ele faz com essa informação? Essa é a minha preocupação maior, porque a maioria das legislações e os problemas que as empresas enfrentam é o pós-documento, e não o documento em si. O documento em si é extremamente importante, porque ele é a base de tudo, ele te dá aí um ponto de vista geral sobre a segurança do trabalho, serve para você prestar conta para o Ministério do Trabalho, para fiscalização e outros órgãos, né, vigilância sanitária, mas o que realmente vai proteger a sua empresa, o que realmente vai proteger o seu colaborador e trazer uma tranquilidade para você com relação aos problemas, né, com fiscalizações, multas, é as ações. O que você faz com as informações da segurança do trabalho. Então, depois, com o tempo, você pode olhar aqui, ler, né, o conteúdo da nossa apresentação, todos os serviços que nós fazemos. Algumas empresas acham que a gente faz só documento e só exame. Não, nós temos também uma plataforma de treinamento EAD, onde facilita para o empresário, né, não estar deslocando o colaborador assistir no tempo disponível para a empresa, os treinamentos em EAD. E é só importante lembrar, toda vez que o funcionário for fazer uma formação inicial, é importante que ele faça o teórico e o prático. Um exemplo, trabalho em altura. Ele vai começar agora a fazer trabalho em altura. Pode assistir o EAD? Pode. A parte teórica, mas a prática ele vai ter que vir até a MAP para fazer, né, ou no centro de treinamento onde a gente tem parceria, para poder fazer a parte prática. Então, Rosa, é reciclagem, ele trabalha 10 anos comigo. Aí sim pode fazer a parte do EAD completa, né? Mas só para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Nós temos a parte de acompanhamento de perícias, além da documentação aos treinamentos, a parte de exame. Os nossos exames médicos nós concentramos o máximo possível no mesmo local, para evitar que o funcionário fique indo em vários lugares fazer exame. Então, na MAP, nós fazemos exame laboratorial, exames complementares como eletrocardio, eletroencefalo, espirometria, toxicológico, avaliação psicossocial. E o único que nós não fazemos na MAP é o raio-x. E se vocês perguntarem da questão móvel, né, nós fazemos in loco. Então, nossa equipe vai até a sua empresa para fazer exame in loco. Então, realmente, agora vamos iniciar o assunto que interessa aqui para vocês, que é gerenciamento de risco ocupacional. Pensa que você constitui uma empresa. Você, constituindo uma empresa, você vai ter que fazer vários registros para que ela possa funcionar. Como, por exemplo, CETESB, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Anvisa, depende do ramo da sua atividade. Mas tem um que, se você tiver um funcionário regido por CLT, você já presta conta que é Ministério do Trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar. E as leis do Ministério do Trabalho, por mais que agora elas estão evidentes, e o pessoal acha, não, é só agora que começou essa legislação, não, ela é muito antiga, ó. É a Lei 6.514, que ela é desde 1977. Então, tem aí 47 anos de legislação. Então, a nossa percepção maior é por conta desse cruzamento de dados, que agora
Agora, a partir de 2020, quando começou a entrar em vigor mesmo o E-Social, começou a cruzar os dados que existia dentro do Ministério do Trabalho, do que você informa dentro da sua empresa, cruza dentro do E-Social. E essa é a nossa maior preocupação com relação a dados, né? Quais são os dados que nós estamos colocando na documentação, o que nós estamos informando ou o que nós estamos deixando de informar para o Ministério do Trabalho, né, com relação à segurança do trabalho. O E-Social, só para você ter uma ideia, vamos supor que nós vamos até a sua empresa, faz uma avaliação ambiental e você fala assim, não fala para eles que aqui tem produto químico, porque eu não quero ter que declarar isso em lugar nenhum, isso vai me trazer problema, esconde os produtos químicos, deixa o pessoal da segurança vir. Tudo bem, nós passamos batido por isso, fizemos a avaliação ambiental, não constamos, não falamos sobre o risco químico que existia lá. E aí acontece um acidente com o funcionário. O produto químico respinga no olho dele, pode dar até uma queimadura de retina, ele vai para o pronto-socorro, né, para a UBS, chegando lá, automaticamente eles abrem um comunicado para o Sereste. E esse comunicado do Sereste vai trazer uma CAT, e essa CAT vai dizer, cadê a declaração desse risco dentro do programa de prevenção de risco ambiental? E aí é um problema que você teve. Segundo, você fala assim, não, mas foi só aquela vez lá que eu comprei aquele produto, foi só naquele dia, só que você tem o histórico dentro do E-Social, através da Receita Federal aqui, sobre a nota fiscal comprada com esse produto. Então, é um problema que vai trazendo outro problema. Então, qual é o caminho correto a se seguir? É melhor você mostrar tudo para a segurança do trabalho que você tem, para que nós possamos te orientar o que é grave, o que você consegue substituir, o que você consegue eliminar, ou o que você pode fazer de máxima proteção para nunca ter esse problema. Então, na classificação, entrega de EPI, a última das etapas é entrega de EPI. Então, quais são os equipamentos corretos que você pode estar adquirindo para realmente não trazer nenhum problema para você futuro, nem para o colaborador. Então, resumindo, gerenciamento de risco é você gerenciar pessoas, o seu patrimônio e fazer uma junção. Nós falamos que a implantação da segurança do trabalho é uma ação multidisciplinar, onde envolve segurança do trabalho, a empresa, a contabilidade, o jurídico, muitas coisas que nós vamos falar, você precisa ter respaldo jurídico. Então, envolve o jurídico, o departamento pessoal e os próprios membros da CIPA, Brigada de Incêndio. É uma ação multidisciplinar. Então, agora vamos falar realmente sobre segurança do trabalho. Olha quantas normas regulamentadoras são obrigatórias para as empresas estarem seguindo. 38 NRs. Você fala assim, Rosa, mas eu tenho uma padaria, eu tenho que fazer tudo isso? Essas que estão com flechinha vermelha. São normas que são para todos os ramos de atividade. A 18 não está ali, Rosa, a 18 é só para construção civil, a 35 só para altura, 33 espaço confinado, 32 da saúde. Então, para cada ramo de atividade tem as normas específicas, mas para o seu segmento, para qualquer segmento, tem que ter a NR1, NR7, a NR15, a 16 e a 17. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas NRs com você, para te abrir o entendimento sobre as disposições gerais. Nós vamos começar pela NR1. Essa é a NR que mais teve alteração, né? Eu vou até passar para o próximo aqui para você ver, ó. Só no ano de 2024 foram 3 alterações. E em agosto ela teve uma última alteração aí, que foi incluindo os riscos psicossocial. Então, o que essa norma fala? Que toda empresa, seja ela rural ou urbana, toda empresa que tem funcionário regido por CLT tem que cumprir com as regras da segurança. Rosa, mas eu tenho só um. Rosa, mas eu sou MEI. Se você for MEI e tiver um funcionário, você vai ter que cumprir, você vai ter alguns diferenciais que na NR1 fala. Fica dispensado de fazer o PGR empresa que seja MEI, ME, PP, que tenha grau de risco 1 e 2 e não apresenta risco químico, físico e biológico. Então, tem que entrar nessa classificação para poder ser dispensado. Para isso, para ser dispensado, você precisa fazer uma avaliação para dizer se tem ou não a isenção desses riscos.
Então, as normas regulamentadoras, essa NR1, ela fala que a implantação da segurança do trabalho é obrigatória para toda empresa, seja ela rural ou urbana, que tenha funcionário regido por CLT. Ô Rosa, mas eu tenho só um funcionário, eu sou EPP, eu sou MEI. Tem diferencial? Tem as regras que diferenciam essas empresas, que é o quê? Empresas de grau de risco 1 e 2, que não apresentam risco químico, físico e biológico, elas são isentas de fazer o PGR. Mas ela precisa ter uma avaliação comprovando a isenção dos riscos. Então, é importante que você sempre esteja consultando o que se aplica ou não para sua empresa. Mas vamos falar do queridinho aqui, que mais fala na NR1, que é o gerenciamento de risco ocupacional. O que essa norma fala? Que o gerenciamento de risco ocupacional ele deve constituir um programa chamado PGR. E a responsabilidade dessa implantação, olha o que fala na norma, a organização deve implementar em seus estabelecimentos esse gerenciamento de risco. E quando a lei fala da organização, ela está falando do CNPJ. Ela não está falando do SESMIT, ela não está falando do seu contador, ela está falando da empresa. A empresa deve implementar o gerenciamento de risco. E o que o gerenciamento de risco faz? Uma das coisas é solicitar um PGR, um Programa de Gerenciamento de Risco. Porque para gerenciar os riscos tem que ter esse programa. Olha o tamanhozinho dele dentro do GRO. É bem pequenininho, mas de uma importância bem grande, que nós vamos falar sobre ele agora, o PGR. Então, o PGR ele praticamente é composto por 2 itens, inventário de risco e plano de ação. Então, você fala assim, nossa, Rosa, mas isso vai me dar entendimento? Vai bastante, te dá bastante entendimento. Por exemplo, você contrata a MAP ou qualquer outra empresa de segurança do trabalho, contrata um profissional para ir até a sua empresa fazer um programa de gerenciamento de risco. O que ele vai fazer? Avaliar todo o ambiente de trabalho. Então, ele vai estar vendo lá, existe quais riscos? Físico, químico, ergonômico, de acidente, biológico, e vai classificar esses riscos por cores também e por dimensão de severidade, probabilidade, se ele é um risco grave e eminente, e ele vai determinar por cores dentro de uma matriz de risco. Depois disso, que é feito um plano de ação. Esse plano de ação, ele é só voltado para os riscos. Então, você fala assim, nossa, mas o GRO tem que fazer outro plano de ação. O GRO faz um plano de ação contendo todas as outras situações junto com o PGR. Então, você vai precisar juntar esse plano de ação com um plano de ação maior. Aqui é um modelinho de inventário de risco, para que vocês possam entender. Eu estou falando de uma mesma função, no mesmo setor e riscos diferentes. Então, no primeiro item aqui, fala sobre o risco médio do produto químico, só que ele fala assim que esse risco, ele é irrelevante. E no de baixo já fala de outros produtos, né, que vão causar outro tipo de dano severo. Então, se for para ter uma ação de segurança em cima disso, quando a sua equipe do GRO se senta à mesa para decidir o que fazer com a documentação, vai começar por qual risco? O risco mais, o maior, né? Por exemplo, aqui o moderado. O irrelevante, ele fica para segundo plano, mas você vai começar sempre pelo risco maior. E quando essa informação, a gente vai até a sua empresa, faz o coleta de dados e essa informação chega dentro da MAP, ela vai para esse fluxograma interno da MAP gigante. Eu quero mostrar isso para vocês entenderem que não tem como pular processo. Rosa, mas a parte médica, a partezinha em amarelo. Eu acabei de contratar vocês, meus exames vai vencer. Consigo chamar vocês aqui para fazer exame médico? Como sem a gente ter avaliado o ambiente? Rosa, mas eu tenho um PCMSO anterior. Tudo bem, a gente vai usar o PCMSO anterior, fazer os exames para você não ser multado. Só que quando a gente fizer a avaliação de risco, pode aparecer risco que não estava nessa documentação anterior e que você vai precisar repetir esse exame médico. Então, a gente sempre pede para fazer o passo a passo. A gente sempre pede para fazer o passo a passo, para cumprir essas etapas. O processo não é rápido, não é simples, ele é complexo de se fazer. Então, primeiro tem que fazer a avaliação ambiental, depois fazer alinhamento com a empresa. Por exemplo, eu vou na sua empresa, identifico que existe 2 riscos químicos lá. E pela minha experiência, meu caminhar dentro da segurança do trabalho, eu sei que você pode talvez substituir.
Ou eu posso te orientar dizendo assim, ó, você pode, esse risco, ele te traz 40% de insalubridade. Se você tentar mudar o produto, substituir, talvez vai para 20%, talvez você consiga eliminar esse risco. Que foi o que aconteceu com a indústria moveleira. Muitos produtos que eles usavam tinham xileno e tolueno e conseguiu produtos substituindo. Então, assim, a importância do trabalho, da segurança do trabalho é isso. É orientar você antes de passar todas essas informações para a documentação, para fazer todas as ações de correção. Então, fazer um alinhamento no meio do caminho. Então, se eu pulo um processo, já tirou essa chance de você fazer alguma alteração antes de começar a informar tudo isso. Então, é importante esse alinhamento, fazer com vocês esse alinhamento antes de subir todas essas informações. Então, fiz o levantamento de risco, aí sim, o levantamento de risco vai dar parâmetros para dar sequência em toda a outra parte, médica e social. Eu sei que nós temos prazo, mas é importante você entender. Nós temos prazo, tem multa se não fizer no dia, mas é importante esse alinhamento. Então, aqui está mais detalhado, né? Quando a gente passa da parte comercial, toda a parte verde é da parte técnica. Então, a gente faz justamente essa avaliação, depois faz um alinhamento, depois vai para a médica, depois vai para o e-social. Então, Rosa, por onde eu começo? Né? Qual que é a primeira etapa com vocês, dentro do andar com a MAP? Primeira etapa nossa é coleta de dados. Eu preciso da ficha de registro do colaborador com os dados completos para lançar no sistema. Eu preciso dessa planilha que está aqui no modelinho preenchida. Aí você fala assim, Rosa, mas eu estou pagando para vocês virem aqui, eu vou ter que fazer a descrição da atividade do colaborador? Sim, porque a nossa descrição que nós coletamos quando a gente está em campo fazendo avaliação de risco, pensa em 400 funcionários, 400 coleta, vai demorar meses para ficar pronto. Essa é uma primeira situação. A segunda situação é, o funcionário, a gente pergunta assim para ele, assim, o que você faz? Eu costuro roupa. Eu sou costureira, eu costuro as peças aqui de roupa. Para nós, essa não é uma descrição. A gente consegue entender a costura de roupa dele, olhando o processo dele de trabalho e descrever o risco. Só que para nós, costurar roupa eu chego de manhã, pego os tecidos lá no departamento de distribuição, seleciono os cortes que nós vamos fazer, seleciono o tipo de linha conforme a cor do tecido que vai costurar, coloco a linha na agulha, posiciono o tecido sobre a máquina, passo pelo processo da costura, retiro o tecido da máquina, coloco na caixa e levo para o setor de separação. Isso mudou ou não mudou a descrição? Qual é o problema quando a empresa deixa de fazer essa descrição completa para a gente montar o documento? Nós vamos até o posto de trabalho, o funcionário fala assim, eu costuro a roupa, mas também, a hora que termina tudo, eu faço toda a limpeza aqui do barracão, lavo os banheiros, coleto o lixo, e se sobrar tempo, quando eu chego de manhã, eu faço café pro pessoal do administrativo. E aí a gente coloca isso na documentação. Isso vai te ajudar ou vai te prejudicar? Então, essa descrição, ela é extremamente importante que você tenha esse tempo de fazer para passar para nós, como todos os outros dados que estão aqui. Lembrando, lá para frente nós vamos falar do psicossocial e você precisa de alguma maneira também já se dedicar a essa descrição detalhada da atividade, mais para frente você vai entender por quê. Então, essa primeira etapa nós precisamos para que comece a fazer a implantação da segurança do trabalho. Essa listinha preenchida, com EPI, com o número do CA dos equipamentos. Se você precisa de comprovar a proteção mesmo do colaborador, é através do EPI. Então, nós precisamos do EPI, do CA. Quando a empresa tem produtos químicos, nós precisamos da ficha de segurança desses produtos químicos por funcionário. O que cada funcionário usa? Porque se a gente for no setor, vai falar todo mundo usa, e às vezes não é todo mundo que usa. Então, nós precisamos que essa informação venha da empresa. Assim como máquinas e equipamento. Às vezes o funcionário fala, não, se precisar, eu opero todos. Mas não é se precisar. Qual equipamento que a empresa determinou que ele operasse? Porque para operar um equipamento, a pessoa tem que ter treinamento. Então, não pode deixar isso livre. Tem que ser... É importante que você pare o seu processo para alinhar essas informações conosco. Então, aqui fala assim, o PGR e a organização também deve
colocar as informações das contratantes. Então, se você tem uma empresa que vai fazer manutenção periódica aí na sua empresa, você precisa também colocar nessa planilhinha do Excel essas informações. O que ele vai fazer, Rosa? Mas eu não tenho nada dessas informações. Ele é funcionário de outra pessoa. Peça para ele a matriz de risco dele, porque a gente vai precisar constar isso no seu documento. Assim como outras empresas que contratam você e às vezes pede para você o seu documento, é a mesma situação. A gente precisa constar, porque o risco que ele presta, um prestador de serviço que faz manutenção de troca de lâmpada, para ele prestar esse serviço dentro de um hospital é um risco, para ele prestar dentro de uma indústria de imóveis é outro risco. Ele vai estar sujeito ao ruído, ele vai estar sujeito à poeira, no hospital ao biológico, muda. Então, quem tem que contemplar os riscos da contratante é a contratada. E falar para ele assim, ó, para prestar serviço na minha empresa, você vai precisar disso, disso, disso. Sem essa planilha de classificação, a gente não consegue te orientar. Porque todo acidente que acontecer dentro da sua empresa, você é corresponsável, nós precisamos ter um olhar para essa situação também. Então, voltando aqui a falar da descrição detalhada do risco. Olha só, uma descrição bem feita, o que ela muda? Ela pode mudar o risco. E o risco é o que determina o exame, o EPI, as medidas de proteção, o treinamento, a insalubridade, como a periculosidade ali embaixo, mas também determina a periculosidade. Um único fato pode mudar tudo. Então, é extremamente importante que você nos passe esses dados. Entrando em mais detalhes sobre dados, deixei aqui 2 modelinhos de exemplo para vocês. Quando a gente pede a ficha de segurança sobre o produto químico, por exemplo, o pessoal costuma confundir muito o que é ficha técnica com ficha de segurança do produto, que é a antiga FISPIC, né? Que o pessoal conhecia mais. Ficha técnica é aquilo que vai com o motorista para fazer o transporte do produto químico, que tem informações que servem para o motorista transportar. Mas essa não serve para nós. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Eu acredito que não, que fica pequenininho, né? Mas uma ficha técnica tem 2 páginas. E essa FDS, ela tem aqui nessa daqui, ó, 16 páginas. Então, assim, ela tem muita diferença. Olha quantos itens tem nela. Identificação do produto, composição, medidas de primeiros socorros, de combate a incêndio. 16 itens. Diferencia totalmente. E nós vamos usar isso em várias coisas. A FISP nós usamos em várias situações no caminhar aqui com a segurança do trabalho. Então, é extremamente importante você lembrar, ó, que sem vistoria no local, não tem como a gente montar o seu documento. Ô Rosa, mas eu nem entrei lá ainda, eles estão me pedindo o documento. A gente consegue fazer uma análise preliminar desse risco, deduzindo pela função, mas ele não é funcional. Assim que ele assumir a posição, nós vamos ter que ir até o local fazer uma avaliação no local. Por quê? Como que a gente classifica um risco sem ver? Só pela atividade? Pode ser. A atividade de eletricista, a gente já sabe que tem choque elétrico. Mas um eletricista dentro de um hospital é uma coisa, um eletricista dentro de uma moveleira é outra. Então, isso também é inegociável. Precisa fazer avaliação no local. Sem documento estar pronto, a gente não tem como lançar nem EPI, nem dar treinamento de ordem de serviço, nem lançar exames. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu já vou começar a mandar gente lá para fazer exame. Tudo bem, você vai mandar, mas vai ficar faltando essas coisas, depois vai precisar fazer certinho. Sem guia de encaminhamento para preenchimento devido no balcão, a gente não consegue atender um colaborador que chega até a MAP sem estar com a guia de encaminhamento preenchida, principalmente com a descrição detalhada da atividade, que é algo mais importante para nós. E sem a planilha de exames. Se você chegou na MAP agora e você não tem a planilha de exame dos últimos 12 meses, nós não temos como comunicar você, como mostra aqui ó, no sistema. O sistema dispara um comunicado automático para todos os nossos clientes quando vence os exames médicos. Essa comunicação você não vai ter, porque nós não temos esse histórico dentro do nosso sistema. Então, esse relatório ele é emitido uma vez por mês e ele tem um controle sobre tudo que o cliente vai vendo, vai agendando. Mas, se você não tem esse histórico da empresa anterior em tabela, a gente não tem como saber quando que está vencendo os seus exames. Para ajudar, nós fornecemos para todos os nossos clientes
login e senha do nosso sistema, onde você a qualquer momento pode ir lá consultar esse relatório, ver quando vence e fazer várias outras atividades dentro dele, como entregar equipamento de proteção para o teu funcionário, fazer o acompanhamento das atas da CIPA, reunião de CIPA, acompanhar o planejamento das ações do cronograma de ação, fazer também a parte de impressão de segunda via de ordem de serviço, de exame médico. Então, como funciona na MAP? A gente faz o atendimento, assim que libera os exames, a gente libera no sistema, você entra com login e senha e salva o exame do colaborador. Para isso, você fala assim, tem uma parte aqui que está escrito ajuda, que é o suporte, e você vem aqui em todos os recursos. Se você clicar em Ctrl F, você vai filtrar o assunto que você quer. Seja ele EPI, seja ele exame, vai aparecer tudo na tela, vídeos curtinhos de 7 minutos, 4 minutos, ensinando para você como trabalhar dentro do sistema, desse software compartilhado com a MAP. Então, tudo que nós vamos fazendo, você consegue acompanhar. Chegou a fiscalização, hoje a documentação não é mais assim, livrinhos, né, onde a gente colocava na gaveta e guardava. Hoje a documentação é eletrônica e essa facilidade tem para você. Assim como a fiscalização eletrônica, também tem a multa eletrônica, né? Então, o fiscal chega, pede para você a documentação, você pode subir essa documentação dentro do DET e mais para frente nós vamos falar sobre ele. Então, voltando aqui, né, às disposições gerais sobre a NR1, a organização deve implementar em seu estabelecimento esse gerenciamento de risco e o PGR é um complemento e ele deve estar integrado com outros planos, programas e outros documentos. Então, Rosa, mas você consegue vir aqui na minha empresa e falar tudo que eu preciso fazer? Não tem como, porque determinado risco vai determinar várias ações. Então, a gente precisa primeiro fazer a avaliação ambiental, para depois falar dessa outra documentação que talvez a sua empresa vai precisar. Ou seja, o GRO cuida de toda essa documentação. PCMSO, PGR, LTCAT, LIP, ficha de segurança dos produtos químicos, inventários de máquinas e equipamentos, cuida da CIPA, da brigada de incêndio, PPR. Então, se tem produto químico, vai precisar fazer um programa de proteção respiratória. Se tem o ruído acima de 85 decibéis, vai ter que fazer o programa de controle auditivo. Análise ergonômica do trabalho para todas as empresas precisa fazer, controle de EPI. E isso, você fazer sozinho, manualmente, é bem mais difícil. Você tem um sistema que a gente fornece para você que vai te ajudar a fazer todo esse controle dessa documentação. E resumindo, o GRO é isso aqui. É um ciclo contínuo, PDCA, né? Agir, planejar, fazer e verificar. Então, para sempre, ele não vai mudar, né? A não ser que mude a legislação, esse processo não vai mudar. Você vai ter que agir, planejar, fazer, verificar. Não deu certo? Age de novo, planeja, verifica, faz. E é um processo contínuo. E uma atenção, né, aos detalhes do que a gente precisa prestar bastante atenção dessa NR1, que cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir com as disposições gerais de segurança do trabalho. Isso você pode fazer tendo um SESMIT interno, que é contratando um médico, engenheiro, técnico, enfermeiro de trabalho lá dentro da sua empresa ou terceirizando esse serviço. E informar todos esses itens da norma para o colaborador. E o mais importante aqui, que já é tão importante para nós da MAP, é elaborar as ordens de serviço sobre segurança do trabalho. E isso, toda vez que o seu funcionário for fazer exame admissional na MAP, ele já vai passar por esse treinamento de ordem de serviço no mesmo dia. Então, Rosa, é demorado lá na MAP? É demorado. Por quê? O funcionário vai passar pelo cadastro da recepção, vai passar pela biometria, pela triagem, pelos exames complementares, vai passar pelo médico do trabalho e depois vai passar pelo treinamento de ordem de serviço. Porque se o funcionário tiver um dia na sua empresa e sofrer um acidente de trabalho, você já está com essa orientação feita, assinada pelo colaborador. Ele já recebeu orientação sobre o EPI que ele vai usar, sobre as regras de segurança que ele tem que cumprir dentro da empresa, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Permitir que os representantes do trabalhador acompanhem a fiscalização. Então, quando vai a fiscalização local, ela quer um representante do trabalhador. Mais para frente eu vou mostrar algumas multas para vocês e você vai ver esse item falando várias vezes na notificação. E quem é o representante do trabalhador? O membro da CIPA. Aí você fala assim, Rosa, mas eu não tenho que ter CIPA.
Eu tenho menos que 20 funcionários. Então, você precisa de um representante da CIPA, um designado. Mais para frente nós vamos falar sobre isso também. Determinar os procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente e doença do trabalho. A ordem de serviço já vai dizendo, ó, se acontecer um acidente de trabalho, o que ele deve fazer. E tem o plano de atendimento à emergência, que também vai dizer o que fazer em caso de algum acidente. Então, resumindo, o que a fiscalização da segurança do trabalho quer que a sua empresa faça, que sempre que tiver um risco identificado na matriz de risco, que a MAP avaliou, que ela implemente as medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores de acordo com os seguintes itens, ó. Primeiro, tenta eliminar o risco. Essa imagenzinha aqui que representa um cilindro. Posso tirar o cilindro do meu ambiente de trabalho? Rosa, não tem como, eu preciso dele para produzir pão. Tá, então vamos neutralizar ele, vamos colocar uma proteção para a pessoa não pôr a mão ali? Não tem como, porque vai passar pelo... Então tem que colocar botão bimanual, sensor, tem que avaliar. Fazer uma medida preventiva, já que não tem como fazer essas outras implementações, fazer medidas preventivas, isolar a área, colocar cartaz, fazer treinamento, orientar todos os colaboradores e, por último, entregar a EPI para realmente proteger o colaborador e ainda monitorar se ele está usando. É de responsabilidade da empresa entregar o EPI, conservar e monitorar o uso do equipamento. Todo trabalhador será admitido ou quando mudar de função, que hoje não é mais mudança de função, é mudança de risco, o atestado que ele faz, né? Implica em alteração de risco, tem que fazer a ordem de serviço novamente. Então, você manda uma guiazinha de encaminhamento, aqui está o modelo abaixo, a guia de encaminhamento, com a descrição detalhada. O funcionário já trabalha aqui, mesmo assim, manda a descrição detalhada, porque não é a mesma pessoa, pode ter mudado o risco ou pode mudar o setor, precisa dessa informação. E essa regra é a mais importante, ó. Se é uma função nova num setor que já foi avaliado pela MAP, nós conseguimos fazer o exame desse colaborador. Se é uma função nova num setor novo, onde nós não avaliamos o risco, não tem como fazer o exame médico, nem a ordem de serviço desse funcionário. Porque a gente precisa ir no local primeiro, reconhecer os riscos para poder fazer esse exame médico correto. Não tem como indicar IPI, não tem como fazer ordem de serviço, não tem como fazer exame. Então, é extremamente importante esse processo. Por isso que, às vezes, você manda uma nova função com um novo setor e demora para ter essa avaliação, vai depender da agenda, né, de estar indo até o local e fazer esses alinhamentos. Importante que você faça contato antes. Então, o gerenciamento de risco, ele avalia o quê? Risco químico, físico, ergonômico, biológico e de acidente. E agora, em agosto de 2024, já tinha esse risco, tá? Só que agora passa a ser obrigatório dentro do PGR, o psicossocial. Esse risco já existia dentro da ergonomia, já citando, né, para ser feito, mas agora tem que reconhecer os riscos psicossocial. E para você entender um pouquinho sobre o que é esses riscos psicossocial, né? Fui fazendo um print aqui do canal referência para nós sobre informação da segurança do trabalho, que é a INIT, é a Escola dos Auditores Fiscais. E dentro desse canal, fui fazendo um print do vídeo aula dela. Tem também aulas no YouTube da Fundacentro falando sobre psicossocial, que são muito importantes. Você pode estar assistindo, e esse da ENIT também, ele está lá salvo até hoje. Então, ela fala assim, ó, o que são risco psicossocial? São aspectos de concessão e gestão do trabalho e de seus contextos social e organizacional que têm o potencial de causar danos psicológicos ou físicos ao trabalhador. Essa frase muda todo o sentido dessa situação. Fala sobre a organização do trabalho que vai causar danos potencial ao risco, à saúde do colaborador, tanto psicológica como física. Então, o psicofisiológico já está muito bem desenhado dentro da ergonomia, já era obrigatório fazer. Mas o psicossocial agora quer saber assim, você tem que pôr no PGR quais são as ações que geram esses riscos. Ela não está falando do dano já causado. Ela não está falando assim, ó, tem que identificar quantos funcionários na sua empresa têm doenças psicossocial. Primeiro, ela quer que coloque no PGR quais são as atividades que geram esse risco.
E aí sim fazer um planejamento de ação para correção dos riscos. Diferente também, que não pode ser confundido, depois nós vamos falar sobre isso, né? Dos testes para psicossocial. Então, quais são esses danos, né? Quais são essas atividades que podem gerar danos? Carga de trabalho excessiva, além da possibilidade que o colaborador consegue fazer. Metas elevadas praticamente impossíveis de ser alcançada. Eu quero que você vende 100 mil, depois você bateu 100 mil, agora eu quero 110. Está sempre exigindo a mais e nunca chega a essa meta que precisa. Exigências contraditórias, falta de clareza e definição na função. Lembra que eu falei para vocês sobre a descrição detalhada da atividade? Dentro do psicossocial, isso vai ser extremamente importante. Uma atividade bem desenhada, detalhada, um POP, procedimento operacional padrão, para que o colaborador não entre em estresse por conta de não saber. Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra coisa, não sabe o que ele faz. Tudo isso é atividade minha? Ou eu estou sendo cobrada pela gerência, sendo que não foi me passado que eu tinha que fazer isso também? Falta de controle sobre a forma de trabalho executada, precariedade, falta de estrutura laboral. Coloca um colaborador para trabalhar numa escada de única, né? Que não são de 2 pés, única para trabalhar em altura acima de 3 metros e ele tem pânico. Ele não poderia nem estar trabalhando nem nessa escada e nem ser submetido a isso sem passar por treinamento e aptidão física. Então, assim, ele vai fazer, porque ele tem medo de ser demitido, ou ele vai fazer para ser multifuncional, porque é do perfil dele, mas ele tem medo de altura e isso vai causar um dano. Problema de comunicação, né? Não comunica com clareza o que é para ser feito. Um chega, ou fala uma coisa, o outro chega, fala outra coisa, um gerente fala uma coisa, o gerente fala outra coisa, a pessoa não sabe para quem ela deve prestar contas. Falta de apoio da chefia e dos colegas de trabalho. Assédio moral, isso já vinha sendo tratado dentro da CIPA. Então, agora como teve uma prorrogação aí do prazo, não sei em que época você vai estar vendo isso, né? Mas o ano de 2025 está prorrogado o prazo para as empresas não serem multadas, fazerem a implantação, porque a lei não foi revogada, né? Ela está em vigor. Então, a empresa tem um prazo aí para colocar isso em cumprir. Só que, se tiver uma fiscalização, ela pode ser autuada por não fazer os itens que fala já na NR17 e aqui fala assim, não preciso fazer isso porque do psicossocial, mas já está na NR5, você pode ser multado pela NR5. Que lá fala do canal de denúncia, de ter essa comunicação, né, de assédio moral e sexual. E por último aqui, clientes, pacientes e públicos difíceis de lidar. Isso pode gerar um estresse, né? Temos que estar sempre observando o que pode ser melhorado na atividade para que isso não chegue até o colaborador. Talvez um processo bem alinhado, o funcionário, o público, né, aluno, ou ter acesso à plataforma que ele tenha a informação direta para não ter que chegar um estresse até o colaborador. Então, tem várias coisas que precisam ir sendo estudado. Então, estamos falando disso aleatoriamente, gente? É à toa que está falando isso? Foi só mais uma que o governo criou? Não, isso quem está demonstrando é a Organização Mundial da Saúde, que diz que a maioria das pessoas, né, grande parte das pessoas estão desenvolvendo problemas de saúde mental. É por conta do trabalho, é por conta da vida pessoal. Nós temos o agravo aí da pandemia, né, que pode ser danos pessoal da pessoa, né, que ela tem já algum tipo de transtorno, alguma coisa, mas também pode ser relacionado ao trabalho. Então, se for relacionado ao trabalho, quanto mais preparado, né, mais identificar essas ações, esses riscos, quanto mais coisa você alinhar, menos vai ser comprovado que isso é da sua empresa. Então, precisa dar atenção a esse ponto agora, né? As empresas precisam parar para dar atenção a isso. Aí aqui tem alguns exemplos, né? Tratar de maneira diferenciada, de forma injustificada, isolar o trabalhador, não se comunicar com o trabalhador, gritar, críticas excessivas no trabalho. E essa psicóloga, dentro do treinamento lá da ENIT, ela fala assim, pode ser aplicado questionários, padrões, né, para as empresas. Por exemplo, questionário de avaliação de risco psicológicos, psicossocial, utilizar uma série de perguntas para avaliar o trabalhador, pode fazer entrevista individual e em grupo,
Também acompanhar os indicadores de saúde mental. O que é isso? O médico da segurança do trabalho, que cuida da empresa, se a empresa lança todos os afastamentos dentro do sistema, ele já tem um gráfico, um relatório analítico, onde vai mostrar, naquele setor está tendo muito afastamento ligado a CDF, ligado à saúde do trabalhador. Então, vai ter que avaliar aquele posto de trabalho para saber, o que está gerando tanto dano à saúde do trabalhador nesse setor. Então, por isso que fala da ação multidisciplinar de vários profissionais. E vai chegar um momento que vai precisar envolver um psicólogo também. Porque se o dano já está instalado, vai precisar ter uma organização na empresa, ou seja, de cultura de clima, fazer treinamento com esses colaboradores e às vezes até tratamento direto com o colaborador, né? O que a norma fala sobre psicossocial? Não ser avaliação palográfica, aquela que faz assim, aptidão para trabalho em altura é uma avaliação psicossocial, mas não é a mesma coisa dessa avaliação de fatores de risco para o PGR. Então, para deixar bem claro aqui para vocês, os fatores de risco psicossocial para colocar no PGR está ligado ao setor, ao ambiente, ao trabalho, ao processo de trabalho, à organização da empresa. E a avaliação psicossocial para aptidão está ligada a testes onde o psicólogo faz para dizer se o funcionário está apto ou não para desenvolver aquela atividade. Então, a organização ela deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Então, como eu disse para vocês, ela já vinha falando, inclusive, do psicofisiológico, né? O que o ambiente, o processo de trabalho ali também está afetando. O físico, né? A parte física do colaborador que gera danos psicológicos também. NR17 está aqui, que ela também já tinha avaliado desde a época lá dos operadores de check-out, né? Os aspectos psicofisiológicos e psicossocial também. Então, a avaliação de risco, ela deve constituir num processo contínuo. Esse PGR, todo mundo fala assim, é cada 2 anos. Ficou melhor para nós, né? Cada 2 anos, não. Processo contínuo. Teve uma alteração, inovação e modificação de tecnologia no ambiente de processo de trabalho, inadequação e ineficiência de alguma implantação que você fez, ou seja, PGR, o pessoal da segurança do trabalho fez uma avaliação dizendo que aquela máquina causa um risco moderado, só que tem um acidente atrás do outro, vai ter que refazer aquilo ali, vai ter que passar para severo o risco, porque o equipamento está causando os riscos. Então, vai ter que chamar engenheiro de segurança, engenheiro mecânico para fazer uma validação dessa máquina, um inventário, uma classificação diferente. Tem que ser mudado. Quando tiver acidente relacionado ao trabalho ou quando houver mudança dos requisitos legais da norma. Por exemplo, quem tinha PGR feito em janeiro do ano passado, mudou a norma agora em agosto, teve que refazer. Então, o documento, você não consegue determinar mais prazo para a documentação da segurança do trabalho. É um processo contínuo. Por isso que é importante você ter uma gestão da segurança do trabalho prestando serviço para você. Senão você vai pagar e perder o que pagou, ou você vai ter que pagar 2 vezes, ou você vai ficar sujeito a não atualizar o seu documento e ter problema com fiscalização. Tem que ter bastante atenção com relação a isso. E o plano de ação? A organização deve elaborar um plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas. Com cronograma, isso é importante, tá, pessoal? Vocês prestarem atenção nisso, com cronograma, forma de acompanhamento e aferição do resultado. Então, o plano de ação que sai do PGR é apenas aquele indicando, você precisa fazer isso nesse setor. Só que como você vai fazer isso? Quando você vai fazer isso? Quem vai te ajudar a fazer isso? E o que você fez foi eficaz? Isso é um cronograma à parte. E você não se preocupa, que está ouvindo todas essas informações agora, não se preocupa porque todo cliente que a MAP tem, nós fornecemos o kit de material do gerenciamento de risco ocupacional. Então, você vai ter um modelinho do cronograma, do plano de atendimento à emergência, das atas, fica tranquilo, não se desespere. E a organização deve desenvolver também ações em saúde, ou seja, nesse cronograma você tem que colocar, quando é que eu vou fazer Outubro Rosa? O mês amarelo da prevenção de acidente. Então, todas essas ações também tem que estar dentro desse cronograma.
Esse é o kitzinho que eu falei para vocês. Olha quanta coisa a gente entrega para você. Além desse conteúdo aqui em PDF, a gente entrega também em vídeo, mas também entrega vários documentos para ajudar você. E aqui eu vou fazer um breve resumo sobre o que pode te ajudar. O checklist. Primeiro, vamos começar pelo checklist. Ô, Rosa, por que o checklist? Né? Vocês não vão trazer tudo isso para mim? Vou, só que durante o processo de gestão sua, você tem que acompanhar se isso está acontecendo dentro da sua empresa. Porque a segurança do trabalho não está lá 24 horas. Então, você vai ter que saber, ó. Tá tendo, já quem fez o treinamento de gerenciamento de risco? Quantas pessoas aqui eu quero que faça? O RH, os meus gestores, os líderes, a CIPA, brigada, foram feitas? Aí você vai ter que acompanhar essa ação aí interna. Ah, fez a leitura dos documentos do PGR? Não, ninguém fez. Isso não depende da MAP. A MAP entregou o documento, depende de vocês sentarem e fazer a leitura da matriz de risco para saber por onde nós vamos começar. Pelo problema maior ou menor? Realização do planejamento das ações. Agendar com a MAP todos os treinamentos de ordem de serviço. Por que eu estou dizendo isso, gente? Se você acabou de entrar na MAP, todos os teus funcionários que for fazer exame admissional na MAP vai receber o treinamento de ordem de serviço. Mas e aqueles que estão com você faz 20 anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos? Então, assim que ficar pronta a documentação da segurança, você vai validar as informações e você vai falar, pode enviar um técnico aqui para fazer o treinamento de RO agora com todo mundo? Por que você precisa ligar? Porque depende, às vezes, de você olhar na documentação, o EPI que você tem lá é o adequado que está no documento? Então, aí você vai precisar adequar os equipamentos, vai adequar a máquina e produtos químicos. Precisa dessa organização interna primeiro para você convidar o profissional da MAP para ir até a sua empresa fazer o treinamento de RO. Fazer o treinamento de ordem de serviço, perdão. Fazer o treinamento de ordem de serviço com os colaboradores. Então, esse controle depende da empresa, ter se preparado para esse momento. Então, você tem um checklist aqui, ó, que nós já vamos enviar preenchido para você saber o que você precisa estar atento e olhar. Você não vai estar trabalhando no escuro. Planejamento das ações. Então, tudo aquilo que nós colocamos lá no PGR, você pode passar para esse planejamento aqui e falar assim, ó, quando vai fazer, quando vai começar, quem que vai ser envolvido, foi realizado ou não foi, vai ser revisado quando, e jogar ele para um cronograma anual. Então, janeiro eu faço isso, fevereiro isso. Então, tem até algumas coisinhas que a gente já manda preenchido para vocês. E ainda fornecemos uma sugestão aqui de calendário anual de coisas para os programas, né, da saúde também do trabalhador. Aqui é um modelinho para você da nossa plataforma, onde você também pode acompanhar o plano de ação. Ele tem aqui, ó, quando você executa, como que você faz, tudo dentro do nosso sistema. E se você for planejar, aí ele tem um 5W2H. Quando vai fazer, o que vai fazer, por quê, quem, como. E passando para um próximo item aqui, que é obrigatório para as empresas, é a organização, que deve implementar por estabelecimento os procedimentos de resposta em emergência. O que significa isso, Rosa? Se tiver um acidente dentro da sua empresa, o que você vai fazer se der alguma coisa de errado? O que você precisa ter no local? Uma maca? O que precisa ter? Quem são os colaboradores que pode prestar socorro? Quem que o acidentado ou os colaboradores têm que comunicar? Vai chamar quem? Vai chamar a ambulância? Vai chamar o SAMU? Então, tem que estar desenhado para cada cenário de emergência. Nós enviamos para vocês o modelinho, onde já vai estar preenchida a parte de se acontecer um incêndio, se alguém tiver fratura exposta, esses já vai estar preenchido. Mas tem outros que você precisa fazer junto com a tua equipe do gerenciamento de risco, que é o específico da FISPIC. Mas aí vai ficar fácil, porque você pode copiar na própria FISP, que tem dizendo lá, se respingar o produto no olho, o que tem que fazer? Se a pessoa ingerir o produto, o que tem que fazer? Se fizer isso, o que tem que fazer? Aí você fala assim, Rosa, mas ingerir o produto é algo absurdo. Quem fuma e manuseia químico vai estar ingerindo um pouquinho por vez. Pode ter uma reação. Então, a organização também deve realizar simulados conforme o previsto em procedimentos em respostas, inclusive a brigada de incêndio fazer simulação de abandono de área a cada 6 meses. Então, tem que envolver todas essas equipes
para fazer um gerenciamento aí de risco. Aqui, pessoal, chegou na parte da fiscalização, que eu quero explicar para vocês. Hoje existe um canal de denúncia entre a fiscalização e a empresa. Não precisa do fiscal ir até a sua empresa para te dar alguma multa para fiscalizar. Hoje é eletrônico. Então, se você ainda não fez o seu cadastro no DET, precisa fazer o seu cadastro com o seu GovBR para que você acompanhe. Tem uma caixinha lá de mensagem que ele vai dizer se você tem algum auto de infração já lá dentro ou não. Por exemplo, desse nosso cliente aqui, ó, que agora em janeiro de 2025 recebeu esse auto de infração pelo DET, tá vendo?